Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema pós-graduação. O objetivo desse vídeo é esclarecer quais tipos de pós-graduações, de cursos de pós-graduação nós temos no mercado, a fim de esclarecer, orientar aquele que está se formando, o formado ou até mesmo o profissional já experiente no mercado. E ao estabelecer isso, talvez te esclareça e te dê algumas dicas de qual fazer, se eu preciso ou não fazer. Então, para a gente começar, primeiro a gente precisa saber o que é a pós-graduação. A pós-graduação é um curso que se faz depois da faculdade. Então, o formato e a expectativa é diferente, porque pressupõe que você já formado tenha o conhecimento da área. Então, o professor da pós-graduação, ele não traz o assunto todo mastigado para o aluno. Por quê? Já entende que ele saiba, que ele trabalhe com o assunto e que ele já domine, inclusive por já ter passado da faculdade nesse aspecto, nesse estudo. Só que o que é diferente é que, às vezes, na graduação, durante a faculdade, a gente não tem tempo de dar um assunto muito aprofundado. Então, às vezes, num curso de pós-graduação, você pode estudar 6 meses sobre um assunto que você estudou 5 minutos na faculdade. Então, para vocês entenderem qual é a complexidade, qual é a profundidade do estudo de uma pós-graduação. Será que eu preciso fazer? Bom, é necessário entender que o direito, ele é mutante, né? Ele acaba evoluindo com a sociedade. Então, é importante acompanhar essas novas tendências, acompanhar a jurisprudência, acompanhar essas novas doutrinas que nós temos. Então, por isso, ele se torna uma grande alternativa e ferramenta para você melhorar o seu nicho de trabalho. Mas quando que eu vou fazer um curso de pós-graduação? Bom, você tem que avaliar 3 aspectos, né? Eu falo que é o tripé. Primeiro, se você tem tempo, né? Porque você tem que entender que pela profundidade vai exigir de você uma dedicação para estudar, para assistir às aulas, para frequentar, para fazer os trabalhos. Então, é um tempo que você tem que encontrar dentro da sua agenda. O segundo aspecto é em relação a dinheiro, porque você vai precisar ou pagar uma mensalidade, você vai pagar os livros, os materiais que você vai investigar e que geralmente não são baratos. Então, você tem que se provisionar para isso. E um terceiro aspecto é a oportunidade, porque você pode nem ter o tempo nem o dinheiro, mas aparece uma chance imperdível. Eu mesma sou prova viva de que com meses de formada, eu já comecei a cursar o mestrado. Embora eu não tivesse a experiência profissional e até mesmo a maturidade, eu mergulhei no mestrado, então fui. E depois eu posso até contar no vídeo para vocês quais foram as dificuldades, como é que eu comecei a cursar o mestrado com 1 mês de formada, enfim. Então, você deve levar em consideração esses 3 aspectos para saber se você pode e se você deve fazer. Bom, eu possuo esses três aspectos. Qual que eu posso fazer? Nós temos 2 tipos, o lato sensu e o stricto sensu. O lato sensu é a conhecida especialização. A especialização, ela tem uma carga horária mínima de 360 horas, que geralmente é ofertada entre 1 ano e meio, onde possui, dentre alguns módulos de disciplinas, ao próprio da didática do ensino superior, que te habilita a concorrer a uma vaga ou até mesmo começar a dar aula.
com o título de especialista, você pode começar a dar aula em faculdade ou a se candidatar a uma vaga. Não é o ideal, porque o ideal seria contratar mestres e doutores. Mas eu já conheci muitos especialistas muito bons, apenas com o título de especialista. Nesse curso de especialização, você faz uma atualização em cima de alguns tópicos de um assunto específico. Então, existe uma área específica que você goste, ou que você atua, ou que você queira aprimorar e investir até mesmo para dar mais um leque de oportunidades para o seu escritório de advocacia. Então, você pode escolher essa área, até mesmo acaba te dando uma credibilidade e até mesmo um fortalecimento no seu currículo, porque isso te dá uma certificação de que você é especialista na área. Atualmente, o Ministério da Educação, ele facultou, quer dizer, ele dá a opção de ter ou não ter uma monografia de final de curso. Então, você pode escolher. Mas o mais importante é que você pode produzir textos científicos e publicá-los ao investigar, ao cursar esse curso de especialização. E ainda, ao cursar, você acaba tendo contato com pessoas, contato com raciocínio ou até mesmo estratégias. E essa troca é muito saudável, porque você acaba saindo daquele mundo isolado do seu estudo para um mundo mais ampliado, que envolve o networking com outros profissionais que estão procurando aquela área. Então, é isso que possibilita a especialização. A segunda modalidade de pós-graduação é o estrito sensu. O estrito sensu é uma pós-graduação mais refinada, mais aprofundada, mais densa. Inclusive, ela exige que você tenha a proficiência, isto é, o domínio de línguas estrangeiras. Então, a pós-graduação estrito sensu, quer dizer, o mestrado ou o doutorado, exige que você tenha esse domínio, e até mesmo cursos de mestrado como o da USP, por exemplo, ele tem o processo de seleção iniciado com exame de proficiência em línguas. E aí depois vai para a segunda fase, que é o processo de seleção de provas e análise de títulos. Então, vejam que é uma fase essencial, até porque a pós-graduação estrito sensu, ela é mais longa, ela dura entre 2 a 4 anos, onde o aluno, o mestrando ou o doutorando, ele tem que investigar, ele vai analisar a fundo todas as teorias, inclusive estrangeiras. Então, é algo que demanda demais desse aluno. Ele acaba buscando uma produção científica muito mais elaborada. Então, a pós-graduação estrito sensu, ela ao final, ela te outorga um título de mestre. Se você elaborar uma dissertação de mestrado, que submete-se a uma banca de no mínimo 3 doutores, ou o doutorado, que submete ao seu trabalho, que é uma tese, geralmente inédita, e essa tese para 5, então, doutores que vão compor essa banca examinadora. E esse é um pouco questionado, porque a pós-graduação estrito sensu, ela é voltada especialmente para quem dá aula, né? E algumas pessoas me perguntam se ainda vale a pena cursar
a pós-graduação estrito sensu. Você tem que entender, e o que a gente conclui disso tudo, é que mesmo que hoje tem algumas instituições de ensino que não valorizam o mestre ou o doutor, até mesmo não remunerando adequadamente, ou até mesmo não querendo contratar esse professor porque ele é caro, e isso é um absurdo. Independente disso, aquele que já tem a vocação de investigar, de pesquisar, de aprofundar, ele vai obter um certificado juntamente, isso é o mais importante, com o conhecimento que ninguém te tira. Isso te dá uma autoridade e até mesmo uma imposição inquestionável. Então, independente da área de mercado, como é que hoje as faculdades elas estão encarando o mestre e o doutor, você tem que entender que esse é um título que te dá conhecimento e te dá autoridade inquestionável. Isso ninguém te tira. Então, se eu acho interessante fazer, eu era resistente a fazer, e isso eu vou contar no vídeo, porque eu achava que não seria capaz. E aí a gente percebe que é um título nobre, que poucos têm, e que você pode ter se você se dedicar, ok? Bom, espero ter esclarecido, depois eu faço um vídeo especificamente sobre esses cursos, mas era só para dar um apanhado geral, até mesmo para que orientar você que talvez tenha dúvida quais são os cursos que nós temos, ok? Obrigada por assistir o vídeo. Se você achou interessante, compartilha com alguém que está pesquisando ou interessado no curso de pós-graduação. E se inscreva no canal, né, para eu entender e eu ter a resposta de que esse é um vídeo interessante, que você está gostando do conteúdo dele, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!